Daqui a pouco nós vamos fazer a ceia. E se você já colocou o teu coração, entregou o teu coração ao Senhor Jesus Cristo, queria convidar você a participar conosco da ceia. A ceia, ela não é de uma igreja específica, uma igreja local específica, a ceia é do Senhor. A mesa é do Senhor. Então, queria te convidar e talvez você diga, eu não tenho os elementos. Deixa eu falar com você. Ceia é um símbolo. E eu imagino que em muitos lugares da terra, talvez as pessoas não tenham o suco de uva e tenham que fazer a ceia com uma coisa mais simples. Eu já li alguns testemunhos de soldados que foram capturados na guerra e eles faziam a ceia com água. E Deus sabe, Deus não é religioso. E só para você ter uma ideia, há muitos anos atrás, me pediram para levar a ceia para um lugar, uma congregação, e a pessoa que faria os elementos para nós, ela não conseguiu fazer, ela faltou. Então, quando eu cheguei lá para pegar os pão, suco de uva, para levar para o lugar e fazer a ceia, me falaram, não tem. E aí eu tive que dar o meu jeito. E eu lembro até hoje, isso ficou marcado para mim, que eu comprei um refrigerante de uva, tirei o gás, coloquei nos copos, comprei pão de cachorro quente e fiz a ceia com o que eu tinha. E eu não tenho a menor dúvida que Deus aceitou o que nós estávamos fazendo, porque era o que nós tínhamos para fazer naquele momento. Então, se você está em casa e você não tem suco de uva, que você tiver, de repente, um refresco de uva, faça com a tua família, se você entregou o teu coração a Jesus. E qual é o tipo de pão que você tem? Não tem pão, tem torrado, o que você tiver. Tem um biscoito, nós vamos fazer com o biscoito. Mas eu quero que você hoje participe conosco. Eu queria também falar, você vai ver aí o número, principalmente para os membros da igreja local aqui em Caxias. Você está vendo aí o número da conta. E nós temos algumas obrigações aí que nós temos que honrar. E não é só isso não. Nós precisamos continuar ajudando famílias. E como nós não temos hoje como, até em função do que está acontecendo, comprar e levar, nós vamos enviar dinheiro para as pessoas comprarem seus alimentos. E para facilitar, né, para ser prudente também. Então, se você quiser depositar uma quantia para nós comprarmos na ação social da igreja alimento para as pessoas que nós estamos ajudando, só te peço que você especifique de alguma forma para nós. Ou mande para quem te mandou o link, ou manda para o pastor Flávio no privado. Olha, esse dinheiro aqui eu depositei, mas é para assistência social, para nós podermos comprar as cestas básicas. E o corona pode ter parado o Brasil, mas não vai parar a gratidão, a generosidade, o amor pelas pessoas. Nós vamos continuar trabalhando por elas, em nome de Jesus. Queria falar hoje com você, e eu tenho um tempo mais reduzido, mas você sabe, a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de uma mensagem. A Bíblia chama isso de boas novas. As boas novas de Deus para nós, seres humanos. E há um capítulo em Romanos que eu amo, porque é um capítulo que me abençoa muito quando eu leio. E eu queria que hoje você ouvisse Deus falando com você, que você percebesse o quanto o Espírito Santo... eu estava pensando essa semana, as pessoas estão falando sobre solidão. E Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo. E nós não estaríamos órfãos, não estaríamos sozinhos. Nós teríamos a companhia do Espírito Santo para nos alegrar, para encher o nosso coração com a presença de Deus. E com a palavra e a sabedoria de Deus. E eu queria ler esse texto de Romanos capítulo 8, se você está com a tua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, vamos começar a ler. Diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria começar com esse versículo, e nós vamos saltear aqui, pelo tempo que a gente tem, não dá para ler todo o texto,
Mas esse texto é interessante porque a maioria das pessoas vive debaixo de acusação. Vive debaixo de um peso, de uma condição de condenação. E isso rouba a alegria, tira a alegria da vida, tira os bons olhos sobre a vida. Muitas vezes a gente, diante dos outros, a gente tem uma máscara, né, de felicidade, de alegria, de realização. Mas quando você põe tua cabeça no travesseiro, parece que tem um peso ali de acusação, de condenação. E Paulo começa falando, Paulo começa trazendo uma mensagem dizendo: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E essa é a palavra-chave, em Cristo. Você que está nos assistindo agora, sabe, não há por que viver uma vida de condenação, uma vida de acusação. Você sabe que antes de Jesus, quando o homem tinha o sentimento do pecado, ele pecou em alguma área, ele errou em alguma área, ele chegava lá para o sacerdócio, isso lá na Israel, e ele oferecia um animal, e o sangue daquele animal, ele pagava o preço pelo pecado do homem. Então, ou era uma rolinha, ou era um carneiro, um cordeiro. Eles imolavam os animais, e aquele sangue, ele pagava o preço do pecado humano. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão, remissão de pecados. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas quando vem Jesus, João Batista olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para Jesus e fala assim: alguém que vai ser imolado, que vai ser sacrificado, para que o mundo tenha paz, para que o mundo possa ter novamente paz com Deus, com a consciência, porque Deus deu a cada um de nós uma consciência. E aí Paulo vem dizendo aqui em Romanos 8, portanto agora em Cristo. E eu quero falar uma coisa para você: Cristo não é uma religião, Cristo não é uma denominação. Cristo é, na verdade, a pessoa de Jesus que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que através do sangue derramado, Ele tomasse o teu lugar e o sangue dele te purificasse, zerasse o taxímetro da culpa, para que você pudesse viver uma nova vida com Deus. Esse é o propósito de Deus, esse é o amor de Deus. E você vai ver nesse texto de Romanos o quanto Paulo aponta para isso. Talvez o coronavírus tenha roubado a tua esperança, mas eu quero dizer que esse texto vai submergir você na esperança que o Senhor traz para a tua vida. Uma esperança de vida nova, uma esperança de paz. Paz. Ter paz. Isso é tremendo. Ter paz. Para você que conhece a Jesus, mais paz, que você possa gozar dessa paz como filho de Deus. Para você que ainda não se encontrou ou não entregou a tua vida a Jesus, eu quero dizer que a paz é possível, mesmo em meio a um dilema tão grande como o que nós vivemos hoje. E ele diz assim: porquanto aquilo que era incapaz a lei realizar, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que Deus fez? Mandou Jesus, sem pecado, morrer por nós. Agora, olha o que ele vai dizendo. Eu vou pular alguns textos com você, pelo tempo que nós temos, que nós queremos fazer a ceia, e muitos vão fazer a sua ceia em casa, com a sua família. Versículo 3 é assim: porque se viver de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Eu quero que você pare um pouquinho, porque a carne não é isso aqui. A carne é o estilo de vida que você tem levado. E que às vezes a gente dá tanta atenção às coisas do prazer, da vontade humana, e a gente esquece que Deus também tem uma vontade para nós. Deus também tem um propósito para nós. Deus quer fazer algo através da nossa vida e na nossa vida. Então ele diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. E aí a gente morre porque a alegria morre, a alegria real, a alegria que não é fruto de algo, mas a alegria que habita.
Sabe, não é porque você tomou algo, você provou algo, você fez algo. Não, essa alegria em alguns momentos vai fazer parte da vida, mas eu estou falando da alegria que habita você, que pode habitar o teu coração, independente de circunstâncias. Por isso Paulo diz que há uma paz que excede todo entendimento. Ela não está dentro de um raciocínio humano, é uma paz que preenche, que habita. Isso pode acontecer com você agora. Se eu andar segundo as inclinações do meu homem natural, aquele que não morreu e ressuscitou em Cristo, eu vou morre meu relacionamento com Deus, morre a expectativa da alegria real e verdadeira. E aí ele diz assim: pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andar atemorizados, mais uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Esse é um novo passo para a tua vida. Eu quero ler esse texto, mas tem coisas aqui que vai impactar, e estão impactando a tua vida, eu tenho certeza, porque ele diz: você não recebeu um espírito de escravidão. Não é esse o propósito de Deus, que a gente ande escravo, curvado. O escravo não tem vontade. Uma vez perguntaram para mim, porque ser cristão era não fazer as coisas. E eu pude devolver para a pessoa e dizer assim: mas olhe bem, quem é que tem liberdade, de fato? É a pessoa que pode dizer não, quando ela entende que é errado? Ou é a pessoa que sempre diz sim, mesmo quando ela sabe que é errado? Então o escravo, ele não é o que tem que dizer sim, mesmo quando está. Ele não é o que diz não quando a coisa está errada. O escravo é aquele que tem que dizer sim, mesmo quando está errado, mesmo quando ele sente que aquilo não é bom, mesmo quando ele sente que aquilo não é saudável, mas ele diz sim, porque está debaixo de escravidão. E aí vem Paulo dizendo assim: olha, em Cristo, quando você anda com Jesus, você não recebe um espírito de escravidão, mas você recebe um espírito de filiação. Agora, você tem o sentimento e a certeza de que você é filho. Porque as pessoas dizem: todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que Jesus diz, que a palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, que diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é novamente reconectado a Deus, e não é a religião. É uma atitude que você toma, de andar com Jesus Cristo, de entregar a tua vida a Ele, e lutar essa luta do dia a dia, de ser fiel a Deus, de andar com Deus, e de permitir que o Senhor preencha o teu coração. Mas ele continua: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você está em Cristo, o Espírito Santo, sabe uma coisa que é interessante? Jesus falou que nós não ficaríamos órfãos. E eu quero dizer para você, de repente tem muita gente solitária ou com sentimento de solidão nessa crise do coronavírus. Mas quando você anda com Deus, o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, que você tem um Pai sobre a tua vida, um Pai que está agindo na tua vida, um Pai que tem poder para mudar as circunstâncias da tua vida, um Pai que olha para você com amor. Eu quero que você hoje entenda algo: Deus não olha para você com olhos de condenação, não é o momento. Deus olha para você com um olhar de graça, com um olhar de amor. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a tua vida hoje, levantar você do pó, erguer você da situação em que você está, mesmo aquela que te acusa. Deus hoje quer dar jeito nisso, porque às vezes a gente erra e os erros ficam lá acusando, detonando a gente, mas não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E isso é muito interessante, viver com a consciência limpa. Limpa por quê? Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. E a gente precisa andar debaixo dessa filiação, desse sentimento. Quando você sabe que é filho, você sabe que você não está mais desprotegido. Você sabe que alguém peleja por você. A figura do pai aqui é aquele que traz segurança, que traz cobertura nas horas mais difíceis da vida. E ele diz aqui, porque eu tenho esse Espírito que você recebeu, o Espírito de Deus, vai dizer Abba Pai, vai saber quem é pai, vai saber de filiação. Ele vai dizer: Deus, agora eu sei que você é o meu pai, eu não sou mais uma criatura, eu não fui criado,
estou andando de qualquer jeito na rua, na vida, na história. E ele continua dizendo no versículo 18, e eu estou absolutamente convencido, olha que coisa tremenda, e ele está falando para a gente que agora tem filiação, que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Há um propósito maior agora. E Paulo está dizendo, eu sei que o que você está passando agora, e eu quero dizer para você, quando você entrega a tua vida a Jesus, não significa que você ganhou um bilhete da loteria, porque em alguns momentos nós vamos ter lutas. Talvez agora você esteja passando por uma luta na tua casa, e você já entregou a tua vida para Jesus, e eu quero dizer, eu sei, eu estou convencido, que este momento passageiro, de luta que você está passando, não se compara ao que Deus tem para a tua vida, a glória que Deus tem para a tua vida. Sabe, isso é certo, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então, se você está aí hoje passando por uma situação que você acha que ela é limite, eu quero dizer para você, anima o teu coração, porque ela vai passar. E Deus tem algo muito melhor depois dessa tempestade para a tua vida. Vai vir a calmaria, vai vir o tempo de bonança na tua vida também. Deus tem isso para nós. E vai lá para o versículo 26, que diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede. Eu queria que duas coisas aqui importantes para nós. As pessoas às vezes, mas eu não sei orar. Eu quero que você saiba de algo. Oração é uma fala, é uma conversa que você tem com Deus. E quando você tem o Espírito Santo ele te auxilia. E a palavra que intercede, o intercessor é alguém que se coloca no lugar de alguém. Quando alguém vai interceder por alguém, ele se coloca, ele tenta entender o que aquele alguém está sentindo, está passando, para interceder na mesma dimensão de aflição, de necessidade que ele. E o Espírito Santo se coloca no teu lugar, para te auxiliar a orar. E sabe quando você pede uma coisa que não é boa, ele entra ali e diz, não, isso aqui não. Isso aqui não vai ajudar. Porque às vezes nós não sabemos orar, oramos querendo coisas que vão nos atrapalhar mais do que ajudar. Mas olha que coisa interessante, eu não estou sozinho em nenhum momento. Em todo momento eu comecei a entender que não tem mais acusação. Quantas coisas boas, você não tem mais acusação. Você agora tem um espírito de filiação, você sabe que você é filho. E além de saber que você é filho, você tem essa disposição clara de que as coisas que você está passando, elas são passageiras na tua vida. O mal, a dificuldade, a luta que você está passando é passageiro. E daqui a pouco Deus vai trazer algo tremendamente abençoador para a sua vida. E além do mais, quando você não sabe orar, o Espírito Santo ora com você. Ele intercede junto com você, ele toma o teu lugar, intercede por você, para que a tua oração seja uma oração eficaz. Em todo momento Deus está puxando você para crescimento, Deus está desenvolvendo você. E ele diz assim, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então o Espírito vai te levar a orar de acordo com o que Deus quer que você ore dentro daquela situação que você está passando. E é muito interessante porque se o Espírito habita, não habita a aflição, não habita o medo. Quando o Espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele é Deus. E se Deus está habitando a tua vida, não há lugar no medo, não há lugar para o medo no teu coração. Há lugar de certeza, eu agora tenho o Espírito Santo habitando a minha vida, eu entendo a filiação, eu sou filho de Deus na terra. Eu entendo todas essas coisas e agora começa a mudar. Porque apesar das circunstâncias ainda não ter mudado, e eu quero dizer isso para você, fique firme em Deus. Porque em algum momento, as circunstâncias vão mudar. Eu não sei qual é o tempo de mudança da circunstância para você, porque isso é individual. Isso tem um desenho de Deus para cada um de nós. Agora eu tenho certeza que Deus vai mudar a circunstância, e vai te abençoar, e vai tocar a tua vida, e vai trazer vida, vai trazer abundância sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque se você entregou a tua vida para Jesus, se você colocou o teu coração diante dele, ele é fiel. E você pode confiar nele. Vamos prosseguir. Você vê como Paulo fala de certezas. Versículo 28. Ele diz assim, olha, estamos certos de que Deus age em todas as coisas,
com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Uma certeza que nós temos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as circunstâncias ruins. Você pode crer nisto. Todas as coisas cooperam para o bem. Se você está andando com Deus, se você está buscando a Deus na tua vida, se houve uma entrega real, eu quero Jesus na minha vida. Se você tem andado com Jesus, eu quero dizer para você: a calamidade não é a última notícia que vai chegar na tua vida, porque Deus vai vir depois da calamidade com uma notícia de restauração e de abundância. Agora você precisa entender todas as coisas, e talvez o momento não seja de murmurar, seja um momento de você levantar as tuas mãos e agradecer a Deus, porque em meio à tempestade Ele tem guardado a tua vida. Em meio às circunstâncias adversas, Deus tem guardado você e a tua casa e a tua família. E Deus vai continuar te guardando, em nome de Jesus. E Ele disse aqui, continua dizendo, versículo 29: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero te dizer, qual é o propósito de Deus? Porque a Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O propósito de Deus é elevar a cada um de nós a mesma posição de Cristo Jesus. Esse é o maior propósito de Deus na terra, fazer com que nós sejamos a semelhança de Jesus. E por isso você tem o Espírito Santo, por isso você tem o Espírito Santo intercedendo e entrando na tua vida e mudando a tua forma de ser, aprimorando você. Sabe, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um lugar de pessoas em aperfeiçoamento. E isso é interessante. Então nós cremos que muitos estão, cada um na sua velocidade, cada um na sua dimensão de melhor e de amadurecimento. Mas a igreja é um lugar onde Deus está trabalhando pessoas para que elas sejam cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. E se você vir algum cristão que não é, saiba, Deus está trabalhando nele. Porque Deus não abandona, Deus não abre mão. Sabe, Deus, e uma coisa, o amor de Deus permite que Ele espere. Espere para que você tome a posição de se levantar e falar: Deus, eu quero ser igual a Jesus. Talvez hoje não seja esse o intento do teu coração, mas Deus quer te levar a essa dimensão de uma vida perfeita. E você que está nos assistindo aí, comece a pensar nisso. Deus tem um propósito maior para você. Deus tem um destino maior para você. E Ele quer realizar isso. E Ele fala de predestinar. E aí versículo 31 tem uma confissão aqui que é tremenda. A Bíblia diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu gosto muito desses textos, porque em nenhum momento aqui você está vendo Paulo falar contra pessoas. Ah, se Deus é por mim, quem é contra mim? Ele não está falando de pessoas, porque Deus ama pessoas. Deus não está contra pessoas. Deus quer restaurar pessoas. Sabe, às vezes nós temos justiça própria e nós achamos: não, mas fulano não merece. Eu quero dizer para você que todos merecem a graça de Deus, né? Eu costumo dizer que as pessoas: mas fulano matou, fulano roubou, fulano fez isso, agora é crente. Mas e o ladrão que estava na cruz? Eu queria que você parasse para pensar, porque tem um pouco às vezes de hipocrisia religiosa nesse negócio. Porque o bom ladrão, existe bom ladrão? De fato existe bom ladrão? Os piores elementos da sociedade iam para a cruz. Mas aquele homem ali, ele teve a noção de quem estava do lado dele, que aquela pessoa que estava do lado dele podia mudar a vida dele, por mais breve que essa vida fosse. E ele fala: cara, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Esse não é o bom ladrão, esse é um ladrão que se arrepende de ser ladrão, mas não tem tempo para mudar a vida dele, o testemunho dele. Ele ia morrer em horas. Então o evangelho é para todo mundo, sim, para os piores dos piores, porque às vezes nós nos achamos melhores. Mas quanta coisa ruim a gente faz escondida, ou no oculto, ou pensamos.
Por isso a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. A palavra do Senhor fala sobre isso. E quando você vai entender o que é trapo de imundícia, você vai entender que era o absorvente que a mulher usava lá nos tempos de Jesus, nos tempos antigos. Imagina aquele pano ensanguentado. Isso é trapo de imundícia. A Bíblia diz que a minha justiça, a tua justiça é igual a esse trapo de imundícia. Por quê? Porque nós precisamos da justiça de Deus. A Bíblia diz em Efésios: pela graça sois salvos, se não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não tem como se gloriar, você recebeu, você recebe por graça, você recebe por favor a salvação. E ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer, as circunstâncias não podem ser contra você quando Deus é a teu favor. Toma isso para a tua vida. E ele diz: aquele, para que respire esse texto, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Eu quero que você entenda esse texto, porque isso aqui é uma explosão de amor pela tua vida. Deus não poupou Jesus. E a gente vai ver os filmes de Jesus agora na Páscoa. E talvez você chore vendo o filme de Jesus, mas eu quero que você entenda mais que um filme. Deus sacrificou a Jesus Cristo por cada um de nós. E aí bem, Paulo vem dizendo assim: como ele não nos dará todas as demais coisas? Cara, se o que ele tinha de melhor ele sacrificou por você, e por você que não entregou tua vida, e por você que já entregou tua vida, porque às vezes nós somos cristãos há tantos anos e esquecemos que estamos aqui porque Deus entregou o que ele tinha de melhor por nós. Esquecemos que estamos aqui porque a graça de Deus foi abundante nas nossas vidas. Não estamos aqui porque merecemos ou somos melhores. Estamos aqui porque ele nos amou primeiro. Desse jeito. E ele continua falando: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Falamos da acusação lá no começo, ele volta aqui a esse tema, porque às vezes você se deixa acusar. Sabe, se você errou, se você fez alguma coisa errada, e isso é Deus. Você não vai ser perfeito talvez agora, e eu creio que o propósito de Deus é nos fazer perfeitos. Mas se você errou, está na hora de pedir perdão. 1 João 2:1 diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém dentre vós pecardes, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Você tem advogado. Você tem advogado, e eu quero dizer para você, esse advogado é gratuito. E é o melhor advogado do universo. Ele advoga a tua causa, ele advoga o teu erro. Então quando você vai a ele, você recebe perdão. E isso é tremendo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita, intercede por nós. Mais um para interceder por nós, porque o Espírito Santo também intercede. E aí entra uma palavra que eu queria para esse tempo, diz: quem nos separará do amor de Deus? E esse texto é tão maravilhoso, ele é tão rico para você parar e orar em cima dele. Porque ele diz: será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, que significa morte, né? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, olha, contudo o quê? Com a tribulação, com a ansiedade, com a perseguição, fome, nudez, o perigo, ou espada, contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E isso é tremendo. Com toda a situação, com toda a calamidade, com todo o coronavírus, sabe, com toda a possibilidade do mal, do erro, do que é ruim, contudo, em todas estas coisas, você não é só vencedor, você é mais que vencedor, por intermédio de Cristo Jesus na sua vida. Agora olha o que ele fala aqui, nós estamos caminhando para encerrar, versículo 38,
Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios. Agora, olha o que Paulo diz: nem presente, nem futuro. Onde está o passado? E esse texto é muito gostoso, porque ele fala: nem o presente, nem o futuro. Onde está o passado? Eu quero dizer uma coisa para você: o teu passado não te pertence se você está em Cristo. Ele foi comprado na cruz do Calvário. Por isso, o pior dos homens pode se arrepender e andar com Deus, porque o passado é apagado. Sabe, nem o presente, nem o futuro. Por quê? Porque o meu passado foi comprado com o sangue de Jesus. Não me pertence mais. E isso é tremendo, porque você pode ser uma pessoa sem passado, zero taxímetro. O que aconteceu para trás não importa mais. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento o nosso pecado, e dele não se lembra jamais. É isso que Deus quer fazer com você, com cada um de nós. Não aceite acusação. Sabe, se você é filho, já entregou tua vida a Jesus, não aceite acusação. Vá ao Senhor, peça perdão em nome de Jesus, de qualquer erro, de qualquer pecado. Se você não entregou tua vida a Jesus, entregue a tua vida a Jesus, que todos os teus pecados serão apagados da memória de Deus. Por isso não há acusação. Isso é tremendo. Eu não tenho passado. Aleluia. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero dizer isso para você: não há nada no universo que possa afastar você do amor de Deus, a não ser você mesmo. A única pessoa no universo que pode afastar você de Deus, do amor de Deus, é você mesmo, ou você mesma. E talvez você esteja assistindo aí pensando isso, mas o que eu faço? E é tão simples que as pessoas têm dificuldade. O que eu faço? E às vezes isso é tão simples que as pessoas querem coisas difíceis. Eu não vou mandar você subir a escadaria de lugar nenhum de joelho, ou carregar uma cruz, porque essa Jesus já carregou. Sabe o que você precisa fazer? E eu achava estranho, porque o meu avô falava isso para mim quando eu tinha meus 12, 13 anos. E ele falava de Jesus, e ele falava: você só precisa aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. E eu achava aquilo muito louco. Eu falava: mas como? Não pode ser assim tão simples. Não pode ser tão fácil. Mas é. Deus não é complicado. Complicado é a religião, que manda você fazer um monte de coisa para alcançar o favor de Deus. Eu quero dizer para você: se você aceitar Jesus, o favor de Deus já vai estar sobre a tua vida. E isso é simples. Mas você precisa. Sabe, aqui tem muitas pessoas nos assistindo hoje. Talvez você esteja desviado. E eu quero dizer para você que está na hora de voltar para Jesus. Voltar a andar com Jesus de verdade. Não é ser amigo do Evangelho. É permitir ser filho de Deus. Filho de Deus. Eu não estou falando de ser criatura de Deus. E talvez você seja cristão e esteja aí atado esses dias, cheio de acusação. Eu quero chutar a acusação da tua vida, porque Jesus já te perdoou. E por último, talvez você esteja aí falando assim: eu não preciso de Jesus. Eu respeito a sua posição, só não concordo com ela, porque o que você mais precisa na tua vida é de Jesus Cristo. Com 14 anos de idade eu pude me converter. Eu pude entregar a minha vida a Jesus Cristo. E eu quero dizer para você: foi a melhor escolha da minha vida. Porque com 14 anos eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de dormir e morrer. E eu não sabia, eu não tinha esperança, eu não tinha segurança do que ia ser depois. E um dia, eu ouvi uma palavra de um amigo, que hoje é meu amigo, e ele tinha sido liberto das drogas, num clique. E eu falei com Deus: Deus, se isso é verdade,
Sabe, aquele dia eu fiz um bom desafio a Deus. Eu disse para Ele: Senhor, se isso é verdade, entra na minha vida também. E eu me lembro como se fosse hoje, que algo passou no meu coração, e eu falei: eu estou me sentindo muito leve aqui. E eu falava para as pessoas que me levavam à reunião: algo aconteceu, e eu estou me sentindo muito leve. Eu quero orar com você 1 minuto, para que você aí na sua casa, feche os teus olhos, e se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, se você está afastado, que você entregue agora, em nome de Jesus. Só um instante isso. Os olhos aí, na sua casa, na sua sala, onde você estiver. Senhor Jesus, eu quero orar por estas pessoas que estão nos assistindo hoje, e elas ainda não tiveram encontro, aquele encontro de amor que abala as nossas estruturas humanas e nos revela o quanto de fato nós somos amados pelo Pai. Que haja um encontro hoje, Jesus. Que as vidas, as pessoas que estão nos assistindo sejam tocadas. Espírito Santo, fala a esses corações agora. Que haja salvação. Que haja restauração. Aqueles que se desviaram por algum problema, motivo. Que haja hoje, em nome de Jesus, uma restauração de altar. E aqueles que estão nos ouvindo com o coração apertado, Senhor, nos vendo, nos assistindo com o coração apertado, Pai, traz paz, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que você receba a paz que excede todo entendimento, a paz que nada humano, nada circunstancial pode prover, mas que somente Deus pode derramar no teu espírito e no teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu queria que você se preparasse aí para nós fazermos a ceia. E eu queria ler um texto, 2 textos com você. Em Lucas tem um texto que sabe quando você se sente convidado para uma festa? Esse é um texto que te convida para essa festa. Lucas 22:15. É Jesus falando. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Eu pego essa primeira parte do texto, quando ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E eu queria que você entendesse: o Senhor quer ter comunhão com você. O Senhor tem desejado estar com você. E a ceia, nós fazemos... Eu quero dizer para você, a ceia, nada aqui vai virar o corpo e o sangue de Jesus. Fica tranquilo quanto a isso. Não há aqui uma mudança de substância. Isso continua sendo um suco de uva, isso continua sendo uma broa, um pão. Agora Jesus falou: fazei em memória de mim. Então quando nós fazemos isso aqui, nós relembramos, nós trazemos à memória tudo o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então por isso nós vamos passar a ceia. E aí em 1 Coríntios, Paulo ele fala como tomar a ceia. Ele diz em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus, na ceia que ele estava lá ceando com os discípulos, e havia 3 cálices, e havia os pães, e ele parte o pão e diz: olha, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A Bíblia diz em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, as chagas, as feridas no corpo de Jesus trouxeram cura para você e para mim, trouxeram saúde para nós.
E o apóstolo Paulo continua do mesmo modo. Depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. A história, né, o costume judaico diz que o cálice que Jesus levanta, e fala isso na ceia, é o terceiro cálice, que era o cálice da bênção. Era o cálice que atinge a tua vida para te abençoar, para trazer o favor e a graça de Deus sobre a tua vida. Então nós vamos celebrar. A ceia é uma celebração. A ceia, ela não é um momento de tristeza. Eu estou alegre porque Jesus se entregou por mim e por você. E eu queria que nessa hora, queria chamar o pastor Flávio, depois nós vamos orar. Eu queria que você pegasse o pão, junto com a sua família. Muitos estão com a família nessa hora. E eu queria que nós dessemos graça. Senhor, este pão representa o teu corpo que foi partido por nós. Partido por nós. Todas as feridas, todos os machucados, todas as pancadas que eram nossas, tu tomou para si. E eu quero te dar graças hoje. Eu quero te dar graças hoje, porque o teu corpo não foi ferido em vão. Porque hoje no mundo inteiro, em memória do teu sacrifício, se levantam pessoas te dando graças pelo corpo machucado, ferido na cruz do Calvário. E que toda maldição que foi lançada sobre ti tem o significado de que a bênção nos alcance. Pelas tuas pisaduras, pelas tuas feridas, nós fomos sarados. E nós nos levantamos para te dar a honra, toda a glória. Jesus, muito obrigado. Teu corpo partido. Parta agora o pão aí na tua casa com a tua família. Parta agora o pão, vamos comer do pão. Que você esteja comendo, nós estamos ministrando a ceia do Senhor. Coma do pão agora com a tua casa. Receba saúde. A ceia é um culto de cura. Receba saúde no teu corpo pelo sacrifício de Jesus. Nós não estamos fazendo um ato religioso. O que estamos fazendo tem vida, tem significado no mundo físico e no mundo espiritual. Você sabe, toda a maldição que estava sobre o homem foi lançada sobre Jesus na cruz. Paulo fala isso em Gálatas 3. E depois que foi lançado sobre ele a maldição, sobre nós veio a bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção do perdão de Deus. E diz também aqui, ó: e ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já brindou com Deus alguma vez? Eu queria que você, nós vamos orar, mas que você desse graças aí, pode ser com o que você tem agora. Às vezes a gente precisa ter fé, né? Talvez você não tenha todos os elementos como nós temos aqui, mas você tem alguma coisa aí que você possa usar. Tenha fé. Às vezes a fé exige um ponto de contato. E eu quero que você pegue agora o cálice e nós vamos orar.